capítulo 3. Nós estamos no projeto de imersão bíblica da igreja e esse semestre a gente está mergulhado no livro de Atos e nas cartas doutrinárias. E no domingo, principalmente, estamos na série de mensagens de 1 Coríntios, assim como na quarta, estamos estudando sobre Romanos, no sábado, no livro de Atos, e todas as nossas escolas bíblicas estudando todo o rol de cartas paulinas e o tema anual da igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, abra sua Bíblia aí. Se houver do seu lado alguém que não tem Bíblia, sentados mesmo, mas com o coração em reverência à palavra, nós vamos ler. Todos encontraram? Amém. Diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite eu vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de Crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E aí ele continua dizendo, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um recebe o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício sois vós. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como pendente construtor e como edificador sobre ele. Porém, cada um de vós veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Cristo Jesus. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio Deus, o fogo provará. Se permanece a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimará, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem como sábio desse século, faça-se astuto em ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha um sábio na própria astúcia dele. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que permanecimento em vão. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cristo, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia. Fecha teus olhos, meus queridos. Deus, obrigado por essa rica oportunidade. Obrigado pelas centenas de pessoas que irão nos acompanhar pela internet ou posteriormente nesse vídeo, que ficará pela posteridade gravado em nosso canal. E cada coração aqui, que este evangelho, que ainda temos liberdade de pregar, alcance, modifique, transforme vidas de uma maneira poderosa para a glória e louvor do teu nome. Amém, Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu queria falar hoje com você que nos assiste pela internet, com você que está aqui essa noite, sobre crise espiritual. É notório, depois que a gente ler esse texto, depois que a gente ler 23 versículos, que a igreja de Coríntios, ela não estava bem. Havia uma disfuncionalidade nela, havia um desequilíbrio espiritual. A igreja de Coríntios estava tipificada
naquilo que a gente diz, ou ela é 100 ou ela é 0. Quando ela era santa demais, ela era excludente. Quando ela era pouca demais, ela era infiel e imatura. E isso é uma prova da imaturidade espiritual gerada por uma crise de espiritualidade. Não é difícil você encontrar crentes, até mesmo no nosso meio, com profundas crises espirituais. A carta toda de 1 Coríntios é esmerada a dedicar-se a corrigir esse tipo de erro. Porque uma vida de crise espiritual é uma vida que se ela fica descambada apenas para o erro. É uma vida que vive num misticismo espiritual. Porque uma fé sem uma ação salvadora de Cristo Jesus, ela se torna uma atitude mística. É igual uma pessoa que anda com uma pedra desse tamanho no peito para ali detectar as energias negativas. Ela tem fé que aquela pedra vai fazer alguma coisa, mas o misticismo daquela pedra é evidenciado porque aquela pedra não tem poder nenhum, a não ser a fé que ele coloca sobre aquela pedra. Do mesmo jeito, quem serve a Jesus vive numa vida de crise espiritual. Ele não consegue ter uma maturidade, ele não consegue ter uma evolução de vida e vive esse evangelho místico. Que é o evangelho que precisa colocar sal atrás da porta, que é o evangelho que precisa colocar uma lâmpada consagrada, que é o evangelho que tem que levar uma peça de roupa e de foto para se orar em cima, que é aquele evangelho que está pelas matas do meio da madrugada, sendo picado por dengue, por mosquito, por todo tipo de inseto, porque acha que Jesus é mais santo se falar dentro do meio da mata. É aqueles que ficam com 1 litro de óleo subindo ao monte nas madrugadas, correndo o risco de levar uma mordida de cobra, porque acha que Jesus Cristo vai falar santamente com ele em cima desses montes. É aquela pessoa que deixa os pratos acumulados dentro de casa para limpar e está durante as tardes no ciclo de oração da irmã Jocona, porque lá vai ser revelado o que é que está acontecendo na sua vida. E aí vive desses ciclos de oração, vive atrás do próximo profeta, vive atrás da cruzada de milagre, porque vive nesse evangelho místico. E esse evangelho místico é prova de uma crise espiritual que essa pessoa tem vivido. Coríntios tinha um aprofundamento tão grave da crise espiritual que já estava gerando uma divisão na igreja. Não existe coisa mais horrorosa do que existir dentro da igreja, por exemplo. Não, eu só vou no dia que Messias pregar, eu só vou no dia que pastor Jailton pregar, eu só vou quando o pastor Evandir voltar de férias, eu só vou no dia que Índrios prega. Isso se chama partidarismo. São pessoas que escolhem uma personalidade para se autorregular e vão se decepcionar profundamente, porque somos homens falíveis, cheios de erros, como você, como o seu amigo do lado, como qualquer pessoa normal. Eu nunca me esqueci uma frase tão grande de Paul Washer, quando ele diz, todo mundo aqui que conhece um pouco de teologia, já ouviu falar de Paul Washer. E ele dizia, eu vivo nos congressos sendo o tempo todo abordado pelas pessoas dizendo, pastor Paul, eu queria ir morar com você, eu queria ser missionário com você, eu queria congregar na sua igreja. Ele disse simplesmente, meu querido, me desculpe eu te decepcionar, mas se você passar 2 dias comigo, você vai ficar desviado, porque você vai ver o homem por trás do púlpito. Nós temos esse pensamento idílico de que apenas porque as pessoas estão aqui, elas são supra-humanas, elas não sofrem dores, elas não são capazes de se enfurecer, elas não são capazes de ter um dia ruim, elas não são capazes de até mesmo um dia acreditar em algum ponto bíblico destoante. São pessoas normais. E isso fazia com que a igreja de Coríntios, que era uma igreja que era muito intelectualizada, olhasse para aqueles homens e dissesse, eu tenho que seguir Paulo, eu tenho que seguir Apolo, eu tenho que seguir fulano. E aí Paulo ele diz, olha, para a gente resolver a crise espiritual, eu quero trazer a figura de 3 coisas sobre a igreja.
E ele não estava falando aqui de igreja institucional. Ele não estava falando de Assembleia de Deus, de Brasil para Cristo, de Quadrangular, da graça de Deus. Ele também não estava falando desse prédio arquitetônico que pode ser de alvenaria, pode ser de pau a pique, pode ser uma choupana, pode ser apenas uma lona, como no interior do Haiti. Ele estava falando de eu e você como igrejas fundamentadas como templos espirituais. E ele traz aqui o resgate para dizer: olha, meus queridos coríntios, olha a igreja do Senhor, olha a primeira igreja batista de Tibiri, olha você que nos assiste essa noite. Para resolver a tua crise espiritual, o teu complexo dentro da tua existência espiritual, você precisa entender que a igreja do Senhor é como um templo, a igreja do Senhor é como um campo, a igreja do Senhor é como uma família. E aqui ele diz que existem dois grupos: os grupos carnais e os grupos espirituais dentro dessa igreja. O grupo carnal é aquelas pessoas que não só elas receberam a Cristo, mas não tem Cristo como Senhor. É possível, Indrius? É possível. Você pode ter recebido a Jesus como Senhor e Salvador, pode ter 10 anos de diaconia, pode ser líder de diversos ministérios, pode ter participado de vários desafios radicais, de vários congressos, vários seminários e simpósios, pode ter passado por um seminário, mas se você não tem Jesus Cristo como Senhor, você é um crente carnal. E isso acontece, essa carnalidade, por duas coisas. A primeira, a falta de apetite espiritual. No primeiros versículos é notório que ele diz: eu queria te dar um alimento mais sólido, mas vocês ainda estão na época de leite. E aqui há um erro de interpretação trazido pela teologia pentecostal, de dizer que o leite é aquele alimento do novo convertido, e de que o sólido é do mais velho, daquele que já tem 40 anos de jornada bíblica. Não! A mesma teologia que é dada na sala de juniores é dada no seminário. O mesmo Jesus que é dado na sala do infantil é dado ali no pós-doutor de teologia. Não existe isso. Isso aí é um sofismo que é muito louco que o pessoal gerou. A Bíblia, a teologia é uma só para o seu filho, para mim, para qualquer pessoa. No entanto, o problema dos coríntios é que eles não queriam sair do rudimento da fé, do basicão, daquilo que você vê lá na sala de maturidade com Fernando. Há 10 anos vivendo só daquilo. E aí você vive esse estado de nanismo espiritual. Não consegue se aprofundar em nada. Ah, irmão, mas eu não vou para a sala dos adultos, agora que se chamará bereanos, porque é muito difícil, é uma sala muito intelectual, o professor dá uma aula muito demais. Aí eu te pergunto, até quando tu vai viver de vídeo de TikTok aprendendo lá? O cara lá de 12 anos de idade, que não tem experiência de vida nenhuma, te ensinando sobre teologia. E aí você vive naquele negócio, não abre a Bíblia, não confere, não lê, não busca, não procura a presença de Deus, e vive naquela espiritualidade fast food. O que é um fast food? Eu estou com fome aqui, dirijo, vou ali no drive-in do McDonald's, dou uma girada no quarteirão, peço o pedido no lado do esquerdo, no direito já vem, já está meu pedido, eu como aquela comida rápida, pronto, enchi minha barriga. O evangelho fast food é assim: eu não vou na semana, não vou na quarta na doutrina, não vou na escola bíblica, não compro nenhum livro, não procuro me capacitar, não vou para um retiro, não vou para um simpósio, não participo de uma semana teológica. Aí o que é que eu vou me saciar? Abro um vídeo na internet e vou assistir. Só que o perigo está aí. Aí lá está os Caio Fábio da vida, falando tremendas heresias, está o Zé de Renês da vida. Está aquele pregador ali com uma lança de papel laminado dizendo que vai cortar os laços da sua vida. Está aquele abestalhado lá com um buchão grande, gordo, parecendo um rei momo do carnaval, profetizando desgraça se você sair da igreja dele. E aí você começa a acreditar: nossa, é verdade isso.
Até quando, meus queridos, vamos viver nesse leite espiritual, nessa falta de apetite? Chegou a hora de um crescimento espiritual na tua vida. Aproveita essa virada de chave de início do ano e diz: esse ano eu vou determinar na minha vida de mudar a minha espiritualidade. Ora, meu querido, você determina que vai emagrecer e consegue. Você determina que vai estudar mais e consegue. Tem gente que está 4 horas na pista do aeroporto correndo para diminuir 3 quilos. Por que você não pode também ter uma dieta espiritual na sua vida? Entrar na academia de Deus, fazer um devocional, entender a dinâmica da sua vida. Muda a tua espiritualidade, o modo que você vê as coisas diante de Deus. Procura ser próximo da presença dEle. Uma carnalidade, primeiro, é gerada por essa falta de apetite espiritual. O segundo fator de uma carnalidade é uma má orientação. O versículo 3 e 4 de 1 Coríntios, capítulo 3, é tácito disso. São pessoas que vivem imbuídas em brigas e contendas. Você precisa ser um construtor de pontes, não uma pessoa que está dividida entre Apolo e Paulo. Porque essas pessoas estavam brigando unicamente por personalidades. E uma igreja dividida, ela vem abaixo. Como tem sido você dentro da igreja? Será que você tem levado o seu tempo livre unicamente de viver a vida dos outros, de olhar como é que estão os outros, de viver como é que os outros se comportam, o que é que os outros falam, o que os outros dizem, o que os outros deixam de dizer? Você anda pelos corredores, você anda pelos ministérios, você tem andado nas reuniões, criando só discórdia. Não tem nada mais desgraçado para uma liderança que aquele irmão que é contra tudo. Ele reclama da água do bebedouro, ele reclama da cadeira, ele reclama, o ar está muito gelado. Aí tira usar, agora está muito quente. Bota usar de novo, agora não está na temperatura certa. O microfone não está melhor equalizado. Eu não gosto disso. O retiro vai ser no mesmo lugar. Não, agora vamos ter de novo o mesmo tema do ano. Eu não concordo com essa revista. A gente devia estudar mais a Bíblia no lugar da revista. Tira a Bíblia, agora bota a revista. É uma pessoa insatisfeita. E aqui os psicólogos de plantão sabem que uma pessoa que tem essa deficiência de insatisfação, ela tem um desequilíbrio cognitivo na sua vida também de satisfação. Ela tenta compensar, refletindo nas coisas externas, aquilo que está desequilibrado dentro dele. E quando a gente vai mais profundo no âmago da mente, não é só uma questão de mente, é também de espiritualidade desequilibrada. E aí você vai começar a dizer: não, mas isso é culpa do meu TDAH, isso é culpa da minha vida disfuncional, isso é culpa de qualquer coisa. Porque, meus queridos, quando você é desorganizado na sua vida espiritual, tudo é também desorganizado. Olha para a situação do teu guarda-roupa em casa. Se você tira uma roupa porque você sorteia no meio daquele balaio. O culto de domingo é um caminhão do Faustão, todo domingo. Está lá um monte de roupa, cai, você abre, cai em cima de você, a que ficar na mão é que você vai vir. Isso revela como você tem tido uma vida espiritualmente desorganizada. Como tem sido a tua mesa de trabalho, aquele monte de folha, papel, serviço acumulado, notebook por um lado, carregador por outro, lapiseira, o serviço da segunda-feira. Aí você vem com aquela velha frase: pode deixar aí que eu conheço a minha bagunça. Não, é porque você é desorganizado mesmo. E a sua desorganização é fruto da sua vida espiritual bagunçada. Olha para dentro do teu banheiro. Parece mais a rodoviária da integração. 10 dias sem lavar. A escova por um lado, a pasta por outro, o shampoo sem tampa, o sabonete perto do ralo. Aquela situação desgraçada. O tapete do piso já lá na porta, que era para estar debaixo do chuveiro, já está na porta correndo. Aí você quer dizer que uma vida dessa está equilibrada espiritualmente?
Não está, meus queridos, porque isso é o reflexo do que está existindo dentro de mim. Isso cobra um preço, vai cobrar um preço do seu casamento, vai cobrar um preço dos seus filhos, vai cobrar um preço no trabalho. Nenhum patrão gosta de quem é desorganizado. Porque está dentro do seu contrato de trabalho a organização. E isso é um efeito de má orientação. Esses crentes não só eram carnais, mas eles eram dominados pela carne. Eram pessoas que viviam da carnalidade. E uma evidência da carnalidade é a gente relativizar tudo. Não! Ai, aniversário de 15 anos de crente, mais parecendo o Luvina no dia de show de festa verão. Tá lá o uísque para o povo que não é crente, bebida para o povo que não é crente, pista de funk. Aí o caba faz o aniversário, o culto aqui da consagração, casa, o casamento é aqui, aí vamos todo mundo para a recepção. Quando chega lá, você não sabe nem se está mais... Rapaz, isso aqui foi um casamento de crente, é? Povo descendo até o chão, bebidas e coquetéis alcoólicos à vontade, todo mundo lá parecendo um final de festa de padroeira. Aí você quer ter uma vida, você quer ter uma imagem, você quer ter um testemunho desse jeito. Aí, resultado, depois está no gabinete do pastor. Pastor, eu não entendo. Eu criei esses meninos na escola bíblica. Eu trazia todo domingo. Eu dava tudo. Eu comprava revista, pastor. Eu comprei Bíblia. Eu deixava na porta da igreja. Foi embaixador, foi mensageira. E agora está caindo aí no mundo. Porque você colocou o mundo dentro da vida do seu filho. Eu dizia sexta-feira na abertura aqui da capacitação da escola bíblica, uma frase que o pastor Lázaro Laisson falou, que inclusive vai estar aqui no simpósio, no Twitter. Ele disse: não adianta eu ter sacerdotes de Deus em casa se eu estou entregando meus filhos para César criar. Eu vou ter de volta um sacerdote no mundo dentro de casa. Como é que eu vou ter uma criança espiritualmente equilibrada? Uma pessoa que acredita que o Senhor é o Senhor e Salvador de sua vida, se eu estou dando de presente meu filho para o mundo? Toma, mundo, educa. E aí depois que você quer com 14 anos esse menino seja a imagem, essa menina seja a imagem e revelação de Deus na sua vida? Não vai, meu querido. Não vai. Você acha que a criança assistindo 15 horas seguidas de Peppa Pig vai depois estar falando de Jesus? Não vai. Você acha que deixando seu menino lá horas e horas no Minecraft, no Free Fire, ele vai estar falando de Jesus quando tiver 15 anos? Não vai, porque ele só se encheu dessas coisas durante toda a sua vida. Você acha que brigando, chamando a sua esposa de cachorra, chamando seu marido de animal, falando mal da igreja na mesa do almoço, criticando o ministério A, ministério B, falando que ciclano separou, deixou, ficou, voltou. Você acha que uma criança dessa vai crescer sabendo que é família? Vai crescer amando a igreja? Vai crescer amando a noiva do Senhor, Jesus Cristo? Não vai, porque foram 10 anos semeando o que era de ruim na mesa, no coração dessa criança. Porque a sua carnalidade foi refletida na vida dele. Os versos 5 ao 9, Paulo começa a dizer, trazer a igreja ao chamamento. Ele diz, olha, a igreja é como um campo. Você precisa ser um campo, você precisa dar frutos. Eu e você somos obreiros desse campo. Enquanto um rega, o outro planta. Enquanto o outro planta, o outro colhe. Nós precisamos justamente, somos esse campo diante de Deus. Causa e efeito. Você nunca sairá dessa crise espiritual se você não plantar a palavra de Deus na sua vida. Como é que você quer crescer vindo na igreja a cada 15 dias? Como é que você quer edificar a sua família vivendo de culto online? Como é que você quer ter um fundamento sem ter comunhão com a igreja? Termina o culto, dispara, parecendo os cavalos do Grande Prêmio Brasil.
Não fica. Aí daqui eu estou há 10 anos na igreja, ninguém nunca deu uma boa noite para mim. Tu ficasse para receber uma boa noite? Qual foi a vez que você participou de uma confraternização na igreja? Qual foi a vez que você se inteirou no ministério? Qual foi a vez que você fez parte de alguma coisa para que a igreja reconheça a sua identidade? Ah, irmão, estou há 10 anos, nem uma serenata recebi em casa. Você não se fez parecer? Como é que você quer que seu filho dê a bênção para o seu irmão que vem a cada 10 anos na sua casa? Aí você chega para a criança e dê a bênção que ele é seu tio. Para ele é um estranho. Do mesmo jeito é na igreja. Se não existe comunhão, nós vivemos uma religião de comunhão. Precisamos estar um junto do outro, sentir o calor um do outro, sentir a suvaqueira um do outro mesmo. Para a gente aprender a ter vida. Como é que eu vou saber se o irmão que está do outro lado precisa de um par de roupa, se eu ando feito um cavalo olhando para cima? Se eu não tenho vivência, se eu não vou na casa de Larusso para a gente tomar um café, se eu não vou lá compartilhar um pouco de Larusso, 10 anos na igreja, nunca fiz uma visita a Larusso, como é que eu posso ter comunhão com ele? Como é que eu posso chegar e ter uma intimidade com ele? Como é que eu posso ter um vínculo com o meu pastor, com o pastor Messias, se eu nunca sento para conversar com ele? Você quer que ele tenha um adivinho no bolso, como diz o Matuto? Ah, pastor, eu aqui, olha, morreu 3 parentes, nasceu um menino, fiz aniversário de 5 crianças e ninguém nunca veio aqui. Claro, você nunca parou para conversar. Somos frutos, é preciso plantar para colher. Paulo, ele diz o seguinte, olha, para cuidar desse problema da carnalidade, da crise de espiritualidade, é preciso uma coisa. No versículo 5, ele esvazia o culto à personalidade. O que é isso, meu querido? A gente tem um pastor de estimação. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eu vejo muitas vezes, na admiração de alguns, uma certa idolatria. Ah, apenas pastor fulano de antigamente é que sabia pregar. Apenas fulano é que faz. Apenas fulano é que diz. Isso está dizendo só Paulo fazia, só Apolo fazia. Precisamos esvaziar o culto à personalidade, porque todo mundo planta e colhe dentro da igreja do Senhor. Paulo, ele também ensina que existe diversidade de ministérios no versículo 6 e 7. O versículo 6 e 7 é bem claro que ele diz aqui justamente, dentro da carta, eu plantei, Apolo regou, outro Deus deu o crescimento. Quem planta alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ele está dizendo aqui dentro vai ter muitos ministérios, e nenhum é melhor do que o outro. Vai ter um que cuida de bebê, vai ter um que limpa as cadeiras, vai ter outro que ora, vai ter outro que dá uma cesta básica, vai ter outro que paga uma conta de água e luz de um irmão que precisa, vai ter outro que arruma um emprego, vai ter outro que vai visitar um doente, vai ter outro que vai dar uma palavra, vai ter outro que vai fazer um sepultamento, vai ter outro que vai na casa de quem acabou de nascer um bebê, está com a barriga toda ponteada, vai lá lavar um prato para aquela mãe que precisa. E isso é o ministério da igreja do Senhor. É desse jeito que precisamos viver. Se nós não se ajudarmos como igreja, se você que nos assiste não se juntar como igreja, como é que vamos ajudar um ao outro? Porque o mundo está por aí, cada um por si. Tá assim, eu preciso trabalhar, eu preciso consertar, eu preciso comprar, eu preciso vender, eu preciso empreender, eu preciso de lucro, 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 lucro. Aí termina com a veia da cabeça tudo estourada de AVC. Pá, 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 tudo se estourando. Agoniado. Porque eu preciso de um novo diploma. Ah, eu preciso de outra pós-graduação. Ah, eu terminei aqui um curso superior. Vamos meter, se lascando todinho, perdoe a palavra, para terminar um curso que está vendo que não passa, que não avança de período, que não sai das cadeiras, porque tem que fazer aquilo ali. Meu querido, descanse, viva a plenitude de Deus desses dias. Se matando, eu passei nos Correios, agora eu tenho que ser do Senado. Eu passei do Senado, agora eu tenho que ser da Polícia Federal. Agora eu sou da Polícia Federal, eu tenho que ser da Embaixada do Brasil na Alemanha. Você vai passar a vida todinha estudando, se estourando, enquanto tua família está ali, meus queridos. Essa falta de contentamento.
Ai, esse carro já comprei, ó, já saiu de linha, preciso do próximo. Esse celular, já saiu o novo iPhone, já saiu o novo Nokia. Ai, meu Deus do céu, o Samsung, agora não é mais o A32, é o A40, é o A70, é o A1000. Tem gente que trabalha o ano todinho só para trocar de celular, termina 12 meses no maior sacrifício. Quando termina de descansar, vou desfrutar, não. Vou passar para outra, mais outra parcela de 12 meses. Aí não viaja, não vai, não consegue dar uma oferta, não consegue ir para um projeto missionário, não consegue dar um jantar na família. É o ano todinho comendo cuscuz e macaxeira para pagar o celular. Para, respira. Compra uma TV de 52 para você assistir um DVD, um filme. Faz uma pipoca. Dá uma pausa, respira. Vai ali na bica ver os macacos. Não tem dinheiro, anda ali na lagoa na bicicleta. R$5 para dar uma volta na lagoa na bicicleta. Vai nos patos ali. Leva um menino na fazenda no interior. Tem criança aqui que nunca viu uma galinha viva. Ela acha que a galinha já sai da panela inteira. Tem menino aqui que acha que tode vem da vaca. Vai, ó, meu filho, olha aqui uma vaca como é, meu filho. Olha a galinha, olha. Quando o papai era pequeno, isso aqui era cheinho no meio do mundo. A gente vive assim, ansioso. Parecendo alienígenas. 32 horas só assistindo série na televisão. Chega aquela coisa, aquela alma sugada. Vai ver a luz do sol. Chegou as férias. Dá uma pausa, a gente não vai parar de pagar dívida não, dá uma pausa, pega aquele, olha, eu vou pegar essas férias agora, vamos para o hotel, vamos passar ali, ó. Tem gente que paga 5 mil para vir aqui para o Cabo Branco se hospedar. A gente tem um hotel aqui no quintal da casa da gente, a praia, e a gente não vai. Tem gente saindo do Rio Grande do Sul, paga 5 mil para passar 3 dias aqui no Cabo Branco, no Busto de Tamandaré. Você pega a moto aqui, 20 minutos, está no Busto de Tamandaré e não aproveita isso. Meu Deus, valorize, meu querido. Aprenda a desenvolver a independência dos ministérios, versículo 8, para sanar a crise espiritual. O que é isso, meus queridos, a independência do ministério? É cada um buscando a obra do Senhor para a glória de Deus, não para a minha glória própria. Douglas Gonçalves, ele dá uma analogia com o violão, bastante interessante, pastor Douglas. Ele diz, o violão ele toca para a glória de Deus, não é para a do músico. Porque se for para o do músico, é vã aquilo ali. Você está tocando, manipulando aquele instrumento para o nome de Deus ser glorificado. Mas Paulo não para aí. Ele, além de dizer que a igreja do Senhor é como uma família, é como um campo, ele diz que a igreja do Senhor também ela tem que ser como um templo para sanar a crise espiritual. A igreja é um templo onde a qualidade é o alvo. E como é que a gente edifica isso? Combatendo duas coisas: a numerolatria e a numerofobia. Tem gente que gosta de número, gosta de multidão. E se isso não for perfeito, vive num ministério frustrado. Eu olho para a igreja de fulano, eu só estou com 15 pessoas há 10 anos. Enquanto fulano já está fazendo um terceiro andar para botar de galeria. E vive nessa neura. Como tem gente que diz, também não preciso de ninguém. Aí está 20 anos lá emperrado com 5 membros na igreja. Tem alguma coisa errada. Esse desequilíbrio precisa ser equacionado na nossa vida. Assim como nos dias de hoje, os prédios de antigamente, eles passavam por um teste. Eles vinham, eram certificados, e se o construtor ele terminasse no prazo, dentro do material necessário e no tempo correto, ele era premiado. Paulo olhou aquilo ali e disse, nossa, está vendo? Não é que isso se parece com o reino de Deus também? Nós também, da mesma forma que um prédio tem que ser aprovado e que a pessoa é premiada por terminar em tempo, com qualidade suficiente, a igreja de Deus também é desse jeito. E ele fala aqui que devemos construir esse prédio sobre um fundamento. E que fundamento é esse? Está lá entre o versículo 9 ao 23. O fundamento está aqui no 11. Ninguém lance outro fundamento além do que é posto. Cristo Jesus, o fundamento da igreja.
Jesus Cristo, ele tem que ser a razão de viver, a razão de inspirar, a razão de estarmos aqui, a razão de termos saído de casa. Você saiu de casa para estar aqui por conta de Jesus Cristo. Você nos está assistindo hoje aí, porque você precisa de Cristo na sua vida. Essa é a razão. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a gente estava agora assistindo Fantástico, aquele programa horroroso. A gente estava tuitando, a gente estava na Praça da Criança brincando com os meninos, ou tomando água de coco no busto de Tamandaré. A gente estava fazendo qualquer coisa, menos estar aqui. Mas se estamos aqui, é porque queremos ter um propósito com Jesus Cristo. Mas esse propósito não pode morrer a partir do momento que você sai dessa porta. Porque amanhã as feras do mundo vão estar esperando no trabalho, na escola, na universidade, até mesmo dentro de casa. Tem gente que vive num lar evangélico, mas está passando por essa crise de espiritualidade sozinho. Quando o marido sai para trabalhar, quando os filhos saem para... Só ela sabe as lágrimas que tem derramado diante da presença de Deus. No seu íntimo, nas madrugadas, na solidão do travesseiro. Dizendo, Senhor, como é que eu posso fazer mais? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso estar no centro da tua vontade? Aí Paulo diz, olha, para a gente sair dessa crise, você tem que começar a entender o templo. E o templo, lá no versículo 12 ao 17, diz que ele precisa ser construído com o material certo. Paulo dá uma lista de material aqui: ouro, pedra preciosa, madeira, feno, palha. Ele está dizendo, não importa, a sua vida espiritual tem que ser construída com o material certo. E aí a pergunta é, onde você tem se alimentado da sua teologia? Será que é no ciclo de oração da irmã Dodoca? Será que é nos pastores da internet? Será que é assistindo, lendo aquele livro herético? Aonde você tem comido a sua relva ovelha? É preciso muito cuidado, ser muito crítico aonde é que a gente está se alimentando da palavra de Deus. Porque uma palavra errada nos leva ao inferno. Tem irmãos na igreja caminhando a passos largos para o inferno, por um entendimento errado, por uma aula errada da escola bíblica, por um pastor que pregou errado, por um livro que ficou errado. Por isso que a igreja de Deus, ela tem que ser construída com o material certo e adequado. Aqui, nessa igreja, primamos pela uma boa teologia. O centro de nosso evangelho é a palavra de Deus. Não é nenhum dos nossos pastores, não é nenhum livro, não é nenhum homem, não é nenhum teólogo, não é nenhuma carta doutrinária, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Os demais instrumentos são apenas secundários para nos levar em direção ao Senhor. Precisamos construir, não só com o material certo, mas de acordo com o plano certo. Do verso 18 ao 20, ele diz que ninguém se engane a si mesmo, nem se tenha por sábio que se faça assunto, mas a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Que se Deus conhece nossos pensamentos sábios, é Ele que nos dá o plano correto. E o plano correto está nas Escrituras de Deus. Não existe outra fórmula, meus queridos, de você se aproximar do Senhor se você não meditar nas Escrituras sagradas. Se você só pega isso aqui a cada 7 dias, por 1h30, a sua vida espiritual vai definhar. Porque isso não é suficiente. Isso não é suficiente para o teu filho. Sabe quantas horas teu filho passa na escola? Multiplica aí 4 vezes 5. 20 horas na escola, tendo todo o ensinamento humano. Sabe quantas horas eles passam numa escola bíblica? Apenas 1 hora. Você acha que 1 hora de evangelho vai ser suficiente contra 20 horas do mundo? Não tem como. Não tem como. E é por isso que você, como servo de Deus, tem que se apropriar dessa palavra. Por isso que você que nos assiste essa noite, precisa pegar essa palavra e tomar posse.
Eu não estou aqui praticando uma bibliolatria. Eu estou dizendo que ela é a boca de Deus para os dias de hoje. Precisamos construir com a motivação certa. Não basta ter o material e o plano certo, se a motivação está incorreta. Porque tem muita gente aí com a bagagem teológica de doutorado, mas ensinando uma teologia errada. E isso é uma crise espiritual que está acometendo a igreja nos dias de hoje. Como é que eu sei que eu estou em crise espiritual? Tudo para mim é relativo. Eu não sinto mais vontade de estar na presença de Deus. Os hinos não me satisfaz. O culto não me satisfaz mais. Eu não me sinto vontade de se enganjar em nenhum ministério. Eu vivo em crise, eu não concordo com nada daquilo que é pregado ou dito. Isso são sinais de evidência de crise espiritual na minha vida. Ele diz aqui do 21 ao 23. Ninguém se glorie em homens, porque tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e futuras, tudo é vosso. Ele está dizendo aqui, isso deve ser a motivação, porque a gente já conquistou tudo isso, meus queridos, para a glória de Deus. Tudo isso já está sobre nossa mão, sobre nossa posse. Basta agora apenas você declarar a vontade de Deus na sua vida. Eu quero concluir, meus queridos, nos levando a entender que a crise da espiritualidade é um fato de nosso desequilíbrio. Os crentes de Coríntios, eles formavam partidos por homens, por ideologias. Nós precisamos ter um único modo, um único sentido, um único propósito. E tem que ser Cristo Jesus. Nós não devemos se apegar às ideologias desse mundo, aos governos, a ala A ou B. Eu sempre digo isso quando estou pregando. Nosso alvo tem que ser Cristo Jesus. A igreja ela é herdeira de todas as coisas nessa terra. Tudo isso aqui vai ser nosso por autoridade de Cristo Jesus. Esse mundo todo vai ser derribado e vai vir um novo mundo para a glória de Deus, onde vamos reinar sobre esse mundo. Hoje as pessoas têm ódio de você, hoje elas jogam pedra de você, hoje elas estão tolerando você. Existe um filme muito famoso que ele agora tem uma série de 5 filmes chamado O Expurgo. Uma Noite de Crime é chamado o título desse filme. E nesse filme conta a história de que em 24 horas todas as leis são banidas. E em 24 horas você pode fazer o que quiser. Então, em 24 horas, na sociedade utópica daquele filme, as pessoas têm que se trancarem dentro de casa, se proteger, porque está liberado matar, está liberado estuprar, está liberado fazer todo tipo de ato ruim por 12 horas até o dia amanhecer. E o filme ele é interessante porque as pessoas que não querem ser envolvidas nesse crime, elas têm que lutar para sobreviverem até às 6 horas da manhã, tem que chegar viva até as 6 horas da manhã, porque as pessoas estão liberadas para matar. Aí aquele vizinho que não gosta do outro, pega a espingarda, vai tentar matar o outro. Aquele que não gosta de negro, vai matar o negro. Aquele que não gosta do homossexual, sai para matar o homossexual. A sociedade vira uma anarquia completa durante 12 horas. Aí quando chega às 6 horas, todo mundo é recolhido, porque quem matar depois das 6 pode ser preso. Aí vem só fazendo a limpeza. Eu fico olhando, se existisse isso nos dias de hoje, a primeira cabeça que ia rodar era da gente. Porque tem muita gente que só tolera nós. Como o professor Gil falou domingo passado, eles não gostam, a questão não é que eles gostam ou não gostam de você. Eles não gostam é de Jesus que é refletido em você. E quanto mais próximo de Jesus você for, como ele disse, mais parecido de Jesus você é, mais odiado a pessoa vai ter, mais ódio vai ter de você. Você quer ser bonzão? Vai para o mundo. Aí você vai ganhar muito prêmio. Você vai ganhar Oscar, você vai ganhar Emmy, você vai ganhar prêmio Tony, você vai ganhar aí prêmio de mestre de educação.
Faça um projeto sobre cristianismo na escola. Vá ver aqui quem é professor da rede estadual. Não tenho medo não, está gravado aí. Vê quem está tratando sobre cristianismo. Se você vai ser premiado no mestre da educação. Veja se você vai ganhar algum prêmio no mestre da educação. Tratando sobre cristianismo na escola. Agora fala sobre diversidade. Para ver se tu ganha todos os prêmios. A escola até ganha um prêmio de escola de valor. Porque falar de Jesus ninguém quer não. Agradece a Jesus no início do teu TCC. Se a banca não manda tirar. Rapaz, aí a universidade é laica. Não fala de Jesus não no TCC não. Olha aí a galeria dos atores que ganhou em 97 anos de Oscar. Quem foi o ator crente que ganhou o Oscar de melhor ator? Qual é dos 97 filmes vencedores do Oscar de melhor filme? Qual é o que tratava, com exceção de Ben-Hur, sobre cristianismo? Nenhum. Porque o mundo não gosta de falar de Jesus. O mundo quer os benefícios de Jesus, mas não quer seguir a Jesus. Todo mundo quer a cesta básica da igreja. Todo mundo quer os médicos da igreja. Todo mundo quer a ação de odontologia da igreja. Todo mundo quer ganhar roupa da igreja. Todo mundo quer ir para o jantar da igreja no fim do ano. Mas ninguém quer aceitar Jesus. Todo mundo quer que você abra sua porta e dê café da manhã. Corte cabelo, dê roupa. Mas ninguém quer seguir o Deus que você segue. Porque seguir a Jesus exige um preço. As pessoas não gostam de Jesus. Elas gostam de ganhar o que Jesus tem para dar. Para ser ovacionado nesse mundo, ganhar prêmio, é só você começar a falar mal de Jesus. Tem coisa que dá mais like hoje no mundo é falar mal de Jesus. Cria um canal na internet só metendo um pau em Jesus. Daqui a uma semana você vai ter 5 mil seguidores. Agora abra um canal para pregar o evangelho. Para ver se segunda-feira tu só tem 4 pessoas te seguindo. Tua mãe e teus 3 irmãos. É assim a realidade. Precisamos equilibrar a nossa espiritualidade. Eu termino com o versículo 23, quando ele diz: vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Lembre-se quem é o teu dono. Lembre-se quem é o teu dono nesse mundo. Lembre, meu querido que assiste do outro lado, você que vai assistir depois. Cristo quer ser o teu dono. Paulo, ele diz aqui uma coisa muito humilhante. Ele diz, vocês estão parecendo homens. Vocês parecem seguidores de homens. O que era seguidores de homens? Havia um termo pejorativo em Roma, naquele mundo antigo, de que uma pessoa que pertencia ao escravo era chamada de seguidor de homem. Não existia coisa mais humilhante de dizer para uma pessoa que você era seguidor de um homem, porque isso evidenciava que você era um escravo, um objeto, um lixo. Paulo estava dizendo, vocês estão se dizendo que são crentes? Vocês são seguidores de homens. Estava dizendo, vocês não têm nada de escravos de Cristo. Vocês estão escravos da sua concupiscência. E onde é que isso desemboca? Na salvação. Próximo domingo, o próximo pregador que vai pregar falará sobre 1 Coríntios 4. E você vai falar como Paulo ele traz a homeopatia dessa situação horrorosa. Mas até lá eu quero que você nessa semana medite o que 1 Coríntios trouxe sobre sua vida. Que para você curar a crise de espiritualidade da sua vida, vai ser preciso que você tenha a igreja do Senhor como família, como campo e como instrumento erguido para a glória de Deus Pai na sua vida. E você é essa igreja. Fecha teus olhos, meu querido. Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor da glória. Depois da exposição das Escrituras Sagradas, nós estamos com o teu coração, Senhor, voltado a Ti. Te pedindo perdão pelos nossos pecados, te pedindo perdão pelas nossas culpas. Cura-nos e sara-nos, Senhor, nossas feridas. Livra-nos de todo mal. Traz sobre nós, Senhor, a graça inefável e salvadora que é o Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar uma semana poderosa de paz e libertação.
e que essa palavra possa vir a ser concretizada sobre nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Vamos louvar esse hino e depois eu convido o pastor Messias para dar a bênção apostólica, meu querido. Hoje venho aqui te buscar, Senhor, toda a minha vida quero te entregar, com um vaso novo quero hoje ser. Renova-me com teu poder. Sou um santuário, vem morar, Senhor. Faz em mim morada, me transforma com teu amor. Não mais quero ser como antes fui, por isso venho te mostrar o meu Jesus. Buscai ao Senhor enquanto pode achar, porque só nele podes confiar. Todo homem que entrega a vida a Cristo pode o seu andar, e com Cristo a vida se torna perfeita. Basta se entregar, buscai ao Senhor enquanto pode achar, porque só nele podes confiar. Todo homem que entrega a vida a Cristo pode seu andar, e com Cristo a vida se torna perfeita. Basta se entregar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não sei como você recebeu esta palavra nessa noite, a quem você estava olhando aqui para frente e vendo a pregá-la, mas eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo nesta noite está confrontando você com você mesmo. Quem é você? Quais são as atitudes que você tem tido quanto à palavra e quanto o Evangelho que tem alcançado a sua vida? Nesta noite, foi desta forma que o Espírito falou ao meu coração. E a palavra do Senhor diz no livro de 2 Coríntios que nós devemos fazer o quê? Nos examinar. Nos examinar dia após dia sobre como nós estamos caminhando diante de Deus e com Deus. Se estamos caminhando para agradar nós mesmos ou a alguém, ou estamos caminhando para agradar a Deus. E isto é muito forte e impactante para as nossas vidas, porque com certeza nós não chegaremos aos céus se formos agarrados nas mãos de homens, mas se formos agarrados a cada dia nas mãos do Senhor, esse sim nos conduzirá para toda a eternidade na presença dEle e com Ele. E esse é o desejo dos nossos corações, que o Senhor a cada dia possa ser a luz que ilumina a sua vida, o caminho ao qual você deve percorrer, o alimento ao qual você deve buscar todos os dias. Que Ele segure em suas mãos em nome de Jesus. Fiquemos todos de pé. Senhor, nós te louvamos por este culto. Muito obrigado por nos dar esse privilégio de vir diante da Tua presença, adorar o Teu santo nome.
render graças ao Senhor e receber do Senhor uma porção, Deus, tão poderosa da Tua palavra nessa noite. Aqui está o Teu povo, Deus, alimentado. Que não seja, Deus, um alimento que busquemos apenas, ó Deus amado, ó Deus, aos domingos, mas todos os dias das nossas vidas nós possamos buscar nos alimentar com o conhecimento da Tua palavra, com os ensinamentos os quais os Teus servos têm, ó Deus, se dedicado dia após dia para querer trazer a Tua palavra ao Teu povo. Que esse seja, Deus, o interesse e a busca de cada um de nós, porque verdadeiramente os dias são maus, e se não estivermos preparados, Deus, com o conhecimento da Tua palavra, Senhor, o que será de nós? Então, Deus maravilhoso, tem misericórdia de cada um de nós e nos ajuda nesta caminhada. Que o Senhor, a cada um daqueles que aqui se encontram e aqueles que estão, ó Deus, através, ó Deus, das redes sociais, prestando culto a Ti nessa noite, que todos, Deus amado, possam ser abençoados durante toda esta semana que se inicia. Que o Senhor nos dê, Deus amado, uma semana de vitória, de paz, de prosperidade segundo a Tua vontade. Que todas as lutas as quais virão diante de nós, com fé no Senhor, nós possamos sairmos vencedores para a glória do Teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, que possamos a cada dia crescer no conhecimento e na graça do Senhor, para que este mundo, Senhor, possa ser alcançado pelo brilho do Teu Filho Jesus que há em nossas vidas. Nós Te louvamos, Deus maravilhoso, e Te pedimos perdão pelas nossas falhas, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre esta igreja, sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja do Senhor diz: que Deus abençoe a todos. Fala com seu irmão em nome de Jesus.